Olá, bom dia a todos. Eu sou a Flávia Albuquerque, a gerente executiva de Relações Institucionais da CCE. Quero agradecer a presença de todos vocês no nosso primeiro webinar de 2021. No encontro de hoje, teremos uma apresentação do nosso gerente executivo de contabilização e liquidação, Ediléo Cardoso, que falará sobre o cálculo de extensão de concessão, repactuação do risco hidrológico. Após a apresentação, abriremos para perguntas e respostas. Para isso, basta vocês clicarem na mãozinha que aparece no canto inferior do lado direito da plataforma, que nós abriremos o microfone. Ou então nos mandar a pergunta via chat, que responderemos de acordo com o recebimento. Peço para sempre vocês se identificarem com o seu nome e a empresa. Agora, antes de começar o nosso evento, convido todos vocês para assistirem ao nosso vídeo institucional, por favor. Obrigada. E aproveito também agora para agradecer a presença dos nossos conselheiros Marcelo Loureiro e Thalita Porto, a quem eu passo a palavra para fazer a abertura do evento. Thalita, por favor. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui conosco neste anúncio oficial de uma entrega tão importante para todos nós no mercado de energia elétrica. Infelizmente, o nosso presidente, Rui Altieri, ele teve que resolver algumas questões e não pode aqui participar deste evento. Nós enviamos na última segunda-feira para a ANEEL os cálculos da extensão da outorga que será oferecida como contrapartida àquelas usinas que aderirem à repactuação do risco geológico no mercado livre. Um passo importantíssimo no sentido de normalizarmos o nosso setor. Não é novidade para ninguém o tamanho do impacto da judicialização do GSF para toda a cadeia, da geração à comercialização. Na última liquidação do mercado de curto prazo, o montante represado por conta das liminares era de 6,7 bilhões de reais. Agora, nós nos aproximamos cada vez mais de uma luz no fim desse túnel que já se estende por mais de 5 anos. Nosso sentimento é de confiança no sucesso da solução que foi desenhada. E ficamos ainda mais certos disso quando nós vimos grandes agentes como a AS Brasil e a CTG Brasil optarem pela antecipação dos pagamentos dos valores que até então estavam retidos pelas ações judiciais. É um sinal de que a proposta é adequada, está dentro do esperado e gerará bons resultados para todos. Agora, falta muito pouco para termos um mercado sem amarras, que cresce a passos largos e que atrai investimentos. Com a questão do GSF resolvida, nós podemos voltar nossa atenção para os aprimoramentos e a modernização necessários para o nosso setor, encerrando aí uma fase
de preocupação com o passado e ampliando nossa visão de futuro. Eu vejo a resolução desse tema como uma injeção de otimismo mesmo, diretamente no segmento de energia do brasileiro. Não tem mais este entrave abalando a confiança de um setor com um histórico tão sólido como o nosso. O nosso gerente executivo da área de contabilização e liquidação, como a Flávia falou, o Ediléo Cardoso, vai apresentar os cálculos com mais detalhes para vocês. E este aqui é o momento para vocês esclarecerem as dúvidas sobre esses resultados e o processo. Nós estamos aqui inteiramente à disposição, aqui e depois, sempre em busca aí de a máxima transparência possível. Então, obrigada mais uma vez e que tenhamos todos uma ótima manhã. Obrigada, Thalita. Agora eu passo a palavra para o Ediléo Cardoso, quem fará a apresentação do evento. Ediléo, por favor. Obrigado, Flávia. Obrigado, Thalita. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de antemão de pedir desculpas aí para vocês pela minha voz. Eu estou saindo de uma crise de sinusite, então talvez eu dê uma falhada na voz em alguns momentos, mas vou fazer o melhor aqui para conseguir transmitir essas informações para vocês com clareza. E antes de começar, eu também gostaria de agradecer a enorme parceria que aconteceu entre a CCE, a EPE, o ONS e a ANEEL na construção desse resultado, né? A CCE teve muito trabalho, mas eu sei que as outras instituições também tiveram. E aqui também eu gostaria de agradecer todas as equipes da CCE que participaram nesse trabalho. Foi uma interação, uma união muito forte entre as equipes de negócio, de regras, de tecnologia, de apoio, né, de comunicação, e todo mundo que participou muito disso, jurídico. E aqui eu corro até o risco de esquecer algumas equipes, mas fica o agradecimento e o reconhecimento por um resultado tão relevante. Nós estamos agora, né, na fase de entrega dos resultados, e para chegar aqui, a gente já passou por uma série de etapas, começando lá pela constituição da ideia, o projeto de lei, a aprovação, depois a sanção presidencial e todo o debate que a gente teve nas audiências públicas, na consulta pública 56, né? Nós tivemos a divulgação de duas estimativas de valores, uma com poucos meses e outra com 102 meses, para que o mercado pudesse conhecer esses dados e ter condição de contribuir. E agora, depois da aprovação da regulação, a CCE tinha 90 dias para fazer o trabalho de apuração de todos esses valores, e a gente conseguiu cumprir esse prazo até com 2 dias de antecedência. Então, hoje eu apresento para vocês esses resultados e, ao final, a gente fala um pouco de próximos passos. A janela de abrangência, né, desse cálculo, ela tem no total 106 meses. Ela pega o período do Sinircon lá no comecinho e depois todo o período no clique. Os efeitos são 3, né, importantes calculados: a motorização das estruturantes, o deslocamento hidráulico, que tem uma quebra no meio, porque a partir de abril de 2017 ele já é considerado na contabilização, o elétrico pega todo o período, e o atraso de linhas de transmissão, que pelo que é contemplado na resolução e na lei, ele até vai ter um efeito futuro, mas para esse cálculo a gente está cortando em dezembro de 2020, e depois lá na frente a ANEEL vai puxar novamente com a gente esse cálculo para quando os efeitos das linhas relacionadas a Belo Monte estiverem finalizados. Então a gente está aqui em 106 meses, e a metodologia de cálculo considera cada um desses meses e atualiza esses meses até dezembro 20, que foi a nossa atualização. Para que vocês possam conhecer um pouco melhor essa estrutura de cálculo, isso também vai ajudar bastante os agentes a entenderem a estrutura das planilhas que a gente divulgou. A gente usa esses códigos, né, essas siglas lá nas planilhas, e isso aqui pode facilitar bastante para vocês. Então, em primeiro lugar, a gente usou a contabilização e precisou aplicar em cima da base contabilizada e recontabilizada, atualizada, a gente precisou aplicar as liminares que impactam o MRE e não são de GSF, que estão vigentes no momento, porque os direitos são garantidos a esses agentes. Com isso, a gente tem uma base atualizada, uma base nova, que é essa base utilizada para fins dos cálculos. Então, para motorização, a gente faz novo cálculo da GFIS3, mas lá dentro tem uma série de informações, o deslocamento hidráulico e o atraso de linha. A tudo isso é aplicado depois um fator de direito,
e a atualização monetária de cada mês até dezembro de 2020, como também a aplicação do CAE, né, que é o OC, a parte do OC, para os meses em que os agentes tiveram dispêndio. Para isso também foram usadas as liminares de GSF, para saber os meses em que estiveram abarcados ou não, o período em que ela valeu, o período que ela já tinha caído. Então, isso tudo foi levado em conta e está divulgado nesse material. Com isso, a gente tem o valor presente, que é levado a valor futuro aqui no DEO, limitado a 7 anos, como prevê a lei, usando, né, a remuneração de 6,93, e depois é transformado em dias de extensão de outorga. Tá certo? Então, essa estrutura facilita, esse arquivo, essa imagem também está dentro do arquivo zip que a CCE disponibilizou no site, e vocês conseguem ter uma noção do desenrolar do cálculo. Indo direto já para os resultados, né, nós tivemos um impacto consolidado aqui, ainda sem atualização monetária, sem fator de direito, é só a origem da informação. Nós tivemos um impacto consolidado de 20,1 bilhões de reais. Ele está dividido igualmente entre deslocamento hidráulico e motorização de usinas, então 8,8 bilhões para motorização e 8,9 para deslocamento, 44% cada um. E o atraso de linha de transmissão é de 2,4 bilhões de reais, que dá 12% do total. Se a gente compara com o último valor preliminar que a gente divulgou, de 102 meses, o valor total aumentou em 1%. A gente percebeu um incremento importante em atraso de linha de transmissão. Isso tem a ver com o reconhecimento, após a consulta pública, dos efeitos dos atrasos de linha de Belo Monte, né? Isso não estava sendo contemplado na preliminar. Teve um pequeno incremento em deslocamento hidráulico e um pequeno decremento em motorização. Isso tudo em razão das recontabilizações que aconteceram. Então, no resumo, esse período completo, né, esse período a maior, que a gente estava usando até agosto e agora a gente está indo até dezembro, também aumenta um pouco o valor, as recontábeis e a linha e os efeitos do atraso de linha de Belo Monte. Esses 20 bilhões de reais, então, 20,1 bilhões de reais, foram atualizados a IPCA. Isso trouxe um incremento aí de 5,7 bilhões, dá 28% desse valor acumulado em atualização monetária pura. E, considerando os efeitos de dispêndio, né, os direitos que cada agente teve, aqui a gente está empilhando no total, foi mais 16 bilhões de reais, 0,4, de aplicação de taxa de desconto, ou seja, dessa atualização também pelo CAE, pelo OC. E a gente chega em 42 bilhões de reais. Esses 16 milhões são 64% dos 25 que a gente tinha, que era o valor principal mais o OC. Então, aumenta aí mais da metade do valor. E fazendo um comparativo, esses 16 bilhões é quase do tamanho da motorização, do efeito da motorização e do deslocamento hidráulico juntos. Então, a gente percebe que esse é um efeito bastante importante, bastante sensível para os agentes nesse cálculo. Dos 42 bilhões de reais, são descontados os efeitos do fator de direito, ou seja, as usinas repactuadas, as usinas cotistas, a parte de cotista dessas usinas, Itaipu e a CGHs que não são elegíveis ao cálculo. E a gente fica com 37% do valor, que dá 15,7 bilhões de reais. Então, o valor presente em dezembro 20 é de 15,7 bilhões de reais. É esse valor que cada agente, que é a soma do valor que cada agente tem direito a receber, que vai ser, então, levado a valor futuro. E aqui tem um asterisco, um ponto de atenção importante, que isso aqui não deve ser usado para fins contábeis, para uma análise contábil, né? Isso aqui, na prática, esse número que a gente vai trazer agora, é simplesmente a soma dos efeitos de cada agente. Só que como a outorga de um agente ainda vale por um ano, o dinheiro vai de dezembro 20 a dezembro 21. Para outros vale por 3 anos, dezembro 20 a 23. Então, esses 51 bilhões de reais têm valores diferentes no tempo. Então, o total de 67,3 é a título puramente informativo, e para fins contábeis a gente deve usar o 15,7, que é um valor em que todos os cálculos estão na mesma data, né? Estão em dezembro 20. Mas se você empilhar esses valores ao longo do tempo, dá um valor muito importante, porque a gente tem um tempo médio de fim de concessão de 15 anos. Então, vai ser aplicada essa taxa de desconto de 9,63 na média por 15 anos, e a gente chega em quase 2 anos de média de extensão de outorga, 682 dias. Tá? Eu vou detalhar para vocês como que esses números se comportaram, como que as usinas perceberam
esse efeito ao longo dos meses e entre os agentes. Para isso, eu vou precisar interromper aqui o compartilhamento por um segundo e eu já volto com a outra tela. Flávia, você pode sinalizar se está tudo certo? Então, está aparecendo a tela? Tá tudo certo, Ediléo. Beleza, vamos seguir então. As 493 usinas, né, que participam desse cálculo, que tiveram esses 682 dias de outorga, cada barrinha dessa, aqui a gente está contando a quantidade de usinas e cada barrinha dessa é meio ano, né? Então, aqui para 7 anos, a gente tem 14 barrinhas. A gente vê que 45% das usinas, que dá 167 usinas, que dá 167 mais 53, tiveram até um ano de extensão de outorga. Então, quase metade, 45%, tiveram um ano de extensão de outorga. Entre 1 e 2 anos, nós temos 16% das usinas. Então, no total, até 2 anos, nós tivemos 61% das usinas. E maior do que 2 anos, são 39% das usinas. E aqui, então, esse valor está bastante concentrado, né, em até 2 anos, mas aqui eu chamo a atenção para esse número de 19. São 19 usinas que ultrapassaram o limite legal de 7 anos, que dá 2.555 dias. E por terem ultrapassado esse limite, a gente truncou no limite estabelecido pela lei. Então, são 19 usinas que financeiramente poderiam ter tido mais, mas a lei truncou em 7 anos. Essa é a distribuição, né, da quantidade de usinas bastante concentrada entre 1 e 2 anos. E aqui, para ter uma visão dos impactos mensais, né, o que aconteceu ao longo do tempo, a gente vai destacar, aqui a gente está falando em dinheiro, então em milhões de reais, e meses no eixo X, e eu vou destacar para cada um dos efeitos. Começando pelo atraso de linha de transmissão, é interessante que a gente percebe momentos com valores um pouco mais altos, à medida em que cada uma das usinas estruturantes vai entrando em operação. Então, aqui um pouco mais o efeito de Santo Antônio, um pouco mais o efeito de Giral, e bastante perceptível o efeito aqui de Belo Monte. E esse valor dá aquela diferença no atraso de linha que não era percebido no preliminar e passou a ser percebido agora na definitiva. Quando a gente fala do deslocamento hidráulico, como a partir de 17 em diante, né, o deslocamento energético já está sendo contemplado na contabilização, a gente percebe valores bem pequenos, e o deslocamento hidráulico ele tem uma diferença entre o CVU e o PLD, né? Então, para momentos onde o PLD estava mais alto, a gente percebe valores bem importantes de deslocamento hidráulico, aí bastante concentrado entre 2013 e 2015, né? É o pico aqui do deslocamento para as usinas. E o efeito da motorização, muito parecido com o efeito do atraso de linha, também acompanha a entrada em operação das estruturantes. A gente vê aqui o efeito de Santo Antônio concomitante com Belo Monte, a gente vê bastante expressivo o efeito da motorização, Santo Antônio com Giral, desculpa, e aqui bastante expressivo o efeito da motorização de Belo Monte. E aqui a gente adicionou uma informação que é interessante, que é a média do fator de direito. Ou seja, para cada mês desse histórico, quantos por cento de direito, na média, as usinas têm a receber do valor que foi apurado. E a gente percebe que houve um decremento no fator de direito importante a partir de janeiro 13, porque muitas usinas que eram livres até 2012 se tornaram cotistas em 2013. Isso acontece em outros períodos do tempo também. Também quando há repactuação, o efeito da repactuação é aplicado para o passado, né? Então, a gente tem, na média, 60% dos valores com o direito de ser convertido em extensão, e 40% dos valores não. E a gente detalha isso nesse gráfico. A parte amarela da curva é o valor total não elegível, ou seja, foi apurado, mas não vai virar extensão de outorga, e a parte azul da curva é o montante elegível, né? Então, a gente vê esse 60, 40 acontecendo mais ou menos nessa distribuição ao longo do tempo, né? O efeito total e o efeito percebido, então, pelos agentes. E baseado nesse efeito percebido pelos agentes, a gente consegue perceber a distribuição do comportamento das usinas.
Aqui a gente tem, quanto mais para cima, maior a usina, a gente distribuiu por garantia física, quanto mais alto, maior a usina. Quanto mais para a direita, mais dias de extensão de outorga essa usina recebeu. E quanto maior a bolinha, maior é o valor futuro em dinheiro que essa usina tem a receber. E aqui a gente consegue observar um efeito interessante. Por exemplo, se você pega aqui na linha de 1000 dias, usinas que têm muito dinheiro para receber e usinas que têm bem menos dinheiro para receber. Esse exemplo, uma usina com 14 milhões lá no fim da outorga dela para receber, vai ter uma extensão de 1000 dias, porque ela tem 7 mega de garantia física. Essa outra usina aqui, ela tem muito mais dinheiro para receber, 191 milhões de reais. Só que ela consegue receber também, muito próximo aí de 1000 dias, porque ela tem uma garantia física muito maior. E a garantia física é um fator importante na margem líquida da usina, que é o quanto essa usina consegue gerar por mês para poder recuperar esse valor que ela tem para recuperar, e esse valor também cresce ao longo do período de recuperação pela mesma taxa de desconto de 9%. A gente destaca aqui alguns valores importantes. Olha, uma usina que tem 3,4 bilhões de reais para receber e consegue receber isso em 426 dias somente, porque ela tem uma garantia física muito grande, certo? Agora, uma outra usina que também tem uma garantia física muito grande, de 4.500 mega médio, consegue receber 170 milhões de reais em 18 dias. Ou seja, elas têm uma garantia física parecida, só que essa tem 3 bilhões e meio quase para receber, 426 dias. Essa tem 170 milhões para receber, um valor muito menor, portanto, 18 dias. Aqui a gente faz essa distribuição. Muitas usinas tiveram valor zerado, pois elas são elegíveis ao cálculo, mas por serem 100% repactuadas, né, que já tinham repactuado o risco hidrológico por completo, elas participam do cálculo e lá no finalzinho, no fator de direito, esse valor é zerado, né? Então, elas estão dentro das 493 usinas, mas o direito delas foi zerado por consequência natural do que a legislação e a regra definem. Isso aqui é o lado esquerdo. E aqui do lado direito a gente destaca as 19 usinas que tiveram mais do que os 2.555 dias, que são 7 anos, e a gente truncou nesse valor. E a gente tem usinas aqui, olha, tem uma garantia física menor do que 1 mega. E ela teve 2 milhões de reais para receber, 2.300, extrapolou os 7 anos. Outra usina bem maior, que tem 11 bilhões de reais para receber, mesmo tendo uma garantia física grande, de 964 mega médio, ela também estoura, não conseguiu receber. Então, você vai ver valores aqui de quase 8 bilhões e de 11,3 bilhões travados no mesmo valor, porque isso aqui é o limite estabelecido pela lei. Então, a distribuição é bacana porque você tem usinas numa mesma linha, de um mesmo tamanho, né? Aqui entre 5 e 10 mega, tanto que receberam 0, que receberam até 500 dias, que receberam até 1.500 dias e que foram até acima de 2.500. Tudo isso por conta desses 3 fatores. O valor a receber lá no futuro, a margem líquida, que é dependente da garantia física, e o tempo de outorga vigente, né? Aqui eu faço um parênteses interessante, que ao ter divulgado essas informações para a ANEEL na segunda e para o mercado na terça-feira, nós já recebemos o contato de alguns agentes que perceberam que a CCE tinha usado como data fim de outorga da sua usina uma data diferente da que eles esperavam, porque é diferente da que está no ato regulatório. E a gente avaliou essas dúvidas e verificou que os agentes tinham razão. Isso aconteceu por quê? Para fazer esse cálculo, a CCE utilizou o banco de dados da ANEEL, que é o SIGA, lá da ANEEL. E lá no SIGA tem a data fim de outorga vigente de todas as usinas. Nós ontem entramos em contato com a ANEEL avaliou os casos que foram levantados, identificou que o SIGA estava errado, que o SIGA da ANEEL estava errado. Então a CCE usou um dado oficial, mas esse dado oficial estava divulgado com alguns problemas. E a ANEEL já se comprometeu com a gente a fazer uma revisão total desse número. Então, ela vai passar por todas as 493 usinas para garantir a data fim de outorga, atualizar esse número para a CCE, e a CCE vai rodar essa última etapa do cálculo que eu comentei, que é o DEO, que é a etapa que joga valor futuro e transforma em dias. A CCE vai mudar, vai rodar de novo e vai corrigir os eventuais problemas que tiveram
com essas usinas pela data fim de outorga, que era um dado externo. E é interessante que é exatamente esse o intuito da fase de homologação dos dados, né? É identificar eventuais problemas e corrigir antes que a ANEEL torne-os oficiais e definitivos. Então, a gente agradece os agentes que já se manifestaram e a gente, inclusive, incentiva que os agentes analisem seus dados, né? A gente viu aqui que foi quase 1 giga de dados zipados só de planilha em números, né? Então, é muito trabalho, é muito volume de dados e, na melhor das intenções e dos esforços, a gente tem muita confiança no que foi divulgado dentro dos dados que a gente consumiu para fazer esse número. A gente fez bastante análise, bastante conferência, mas pode ter um problema na origem do dado, pode ter alguma coisa que passou, que é muito importante que os agentes tenham, cada um, a análise do seu próprio dado para aumentar ainda mais a confiabilidade dessa informação. Tá? E para encerrar, eu trago aqui essa parte do detalhamento, eu trago também o impacto do CAE, do WOC, de 9,63%. Né? Aqui a gente vê, na barra amarela, né, a quantidade para cada usina, então cada barrinha dessa é uma usina, e aqui no comprimento, na altura, são os dias de extensão de outorga. A gente vê que trava, né, trava em 2,565 a partir de um dado momento. Quanto mais amarelo a usina tem, mais importante foi o efeito do WOC para essa usina. E tem usinas que só pelo que o WOC aplicou em cima delas já bateu no 2.500 dias. E outras usinas que não. Aqui é o próprio valor, o próprio efeito principal de atraso de linha, de motorização das estruturantes e de deslocamento hidráulico, e o restante é o que o WOC adicionou. Outras usinas, a gente percebe que tem um vale, tem um pedacinho de azul que vai lá embaixo, ou seja, é muito maior o azul, é muito maior o valor principal para essa usina atualizado do que o WOC, né, do que o CAE. Isso acontece porque essas usinas tiveram liminar de GSF por um longo período de tempo. E quanto maior fosse o período de tempo em que a usina estava protegida pela liminar do GSF, menor é o tempo em que ela receberia o WOC. Porque o WOC só foi aplicado para os meses em que ela não estava protegida. Então, essas usinas aqui provavelmente não tiveram nenhum mês de proteção. E o WOC para elas foi muito relevante, então esse número teria estourado bastante, 2.500. E essas outras usinas, que tem uma aqui que quase não tem efeito de WOC, é porque ela ficou protegida durante todo o período do cálculo em que ela teve algum benefício a receber. Tá? Então, esse número é interessante para a gente entender a distribuição. E para encerrar agora a apresentação, eu volto aqui para o nosso PowerPoint, para a gente falar dos próximos passos. Para falar, então, dos próximos passos, a gente vai falar de 4 etapas, né? Uma vez entregue esse dado para a ANEEL, ela está na fase da homologação, e a última reunião da diretoria da ANEEL, a reunião ordinária, né, da diretoria da ANEEL, que acontece dentro da janela legal de 30 dias, é o dia 30/3. Então, há uma expectativa que isso possa acontecer até essa data. Inclusive, pode ser antes, tá? Mas o limite... Desculpa, gente, só um segundo. O limite legal é 30 dias depois da entrega da CCE. A CCE entregou em 1º de março, então vai até 1º de abril. Tá? Em paralelo, a CCE está fazendo o trabalho de fazer esses cálculos relativos à lei que acabou de ser sancionada, decorrente da MP 998, a lei 14.120, que afeta somente as usinas abarcadas pelo artigo 2D. Então, os donos de usinas que não fazem parte desse escopo não precisam se preocupar, porque os valores não vão ter alteração por essa lei. Isso vai acontecer somente para aqueles agentes, e ele vai ser no sentido de aumentar os dias de extensão de outorga daqueles agentes, porque vai reconhecer o período que era anterior ao início de cotas, então vai aumentar aquele número para os agentes. A maioria dos agentes aqui não vai sentir nenhuma diferença com esse valor. E a CCE está se esforçando, junto com a ANEEL, e aí tem uma questão regulatória que está em análise pela ANEEL, mas se tudo correr bem e a gente conseguir, a gente está se esforçando para tentar homologar tudo na mesma data. Já com esse recálculo na mesma data, com as correções do que a gente tiver pego ao longo do período, com certeza, mas, se possível, com os cálculos da Lei 14.120. Se não, vai ser homologado o pacote principal, e assim que o pacote específico da 14.120 for finalizado, ele parte para homologação também. Depois disso,
Desculpa, o meu compartilhamento caiu. Pessoal da equipe, voltou o compartilhamento? Voltou, Etilão, Ok. tá certo. Vamos lá. Depois disso, entra no processo de adesão dos agentes geradores a esse termo, né, esse plano de repactuação. Você sabe que a primeira etapa é a tomada de decisão. Alguns agentes até já sinalizaram que tomaram essa decisão, porque anteciparam o seu pagamento. A gente sabe o quão importante é essa etapa, a necessidade que os agentes têm de informação para tomar a decisão. Uma vez tomada, os agentes precisam fazer a desistência e renúncia das ações judiciais e assinar os termos de extensão de outorga. E como a expectativa é até 30/3 para a homologação dos dados, e são 60 dias de prazo para os agentes tomarem essa decisão e fazerem esses passos, a gente entende que até o final de maio, até 30 de maio, isso já vai estar finalizado, porque é 60 dias depois de 30 de março, certo? E depois, acabando, né, esse período, a CCE, então, vai ter já recebido todos os valores e começa a fazer a cobrança. Mas assim que a ANEEL tiver homologado os dados, que é 30 de março, ou seja, logo a partir de 1º de abril, a CCE já vai disponibilizar para os agentes todos os valores do passivo a ser pago, né? Alguns agentes já receberam, porque se manifestaram com interesse de pagar, aí a gente pontualmente calculou e divulgou para esses agentes, mas agora que a gente terminou essa fase bastante trabalhosa de cálculo da extensão de outorga, a gente vai se dedicar ao longo do mês de março para poder divulgar para os agentes a partir de abril, né? E que informação é essa desse passivo? É o valor principal que foi aplicado na contabilização de cada um dos meses dos agentes e a atualização da liquidação e não da contábil. Por que tem que ser a atualização da liquidação? Porque esse escopo todo do GSF gerou uma inadimplência própria, né? Gerou um não pagamento próprio, e na liquidação, toda vez que o IGPM era negativo, o crédito dos agentes credores passava de um mês para o outro sem ser diminuído. Ele passava com o mesmo valor. Então, agora, na hora de quitar a expectativa de crédito de tudo que ficou pendente no período, a gente tem que seguir os mesmos valores. Não posso reduzir dentro da janela de atualização o IGPM negativo, como acontece lá naquele relatório DJO, que é um relatório padrão que a CCE fez para todas as liminares, e para todas as liminares, como elas não têm o impacto na liquidação, elas ficam circunscritas à contabilização, aí sim eu pego o índice de hoje dividido pelo índice de janeiro 15, e eu posso ter tido flutuações negativas, mas o que interessa é que o todo, hoje, contra janeiro 15, seja positivo. Então, a atualização que vale é a da liquidação. E a gente sabe que alguns agentes têm uma importante tomada de decisão a fazer com relação aos seus balanços e com relação à própria desistência das ações. Então, a gente deixa aqui aberto a oportunidade para quem precisar dessa informação antes de 1º de abril, pode mandar o chamado para a CCE, que a gente se organiza conforme a demanda para tentar ir antecipando esses cálculos de quem tiver necessidade primeiro para poder divulgar. Óbvio que se chegar uma avalanche aqui, a gente vai se organizar para atender o mais rápido possível, mas esse vai ser o foco da CCE em abril. Ajudar os agentes a entenderem os dados que já foram divulgados e a própria ANEEL e se esforçar profundamente na divulgação dos valores do passivo até 1º de abril, tá? E daí para frente, a gente espera começar a discutir com os agentes as possibilidades de parcelamento. A gente sabe que não vai ser todo mundo que vai ter condição de pagar à vista. Os agentes já têm nos questionado se a CCE vai parcelar. E a CCE sabe que ela vai receber e analisar pedidos de parcelamento. Mas ao longo do mês de março agora, a gente vai se estruturar para entender se a gente vai fazer isso em lote, se vai haver uma reunião específica para discutir isso, ou se a gente vai receber cada pedido pontualmente. Mas, oportunamente, lá no começo de abril, a gente vai comunicar ao mercado sobre isso, sobre qual vai ser a estratégia que a CCE vai fazer para receber os pedidos de parcelamento. Até então, a gente estava bastante focado na extensão de outorga, agora vai dar tempo da gente discutir isso. E, por fim, então, como as desistências vão ter que ser feitas e a assinatura dos termos até 30 de maio, a gente entende que já dá para aplicar na contábil de maio, que é feita ao longo de junho, né? Então, a gente já vai ter todo o pacote em maio. Em junho, a gente aplica na contabilização de maio, que liquida em 7 e 8 de julho, tá? E os eventuais parcelamentos que forem aprovados nesse período, a primeira parcela se liquida nessa data também, 7 e 8 de julho. Mas se daqui até lá algum agente tiver interesse de pagar antecipado, como já aconteceu, a gente teve mais de 20 agentes
na última contabilização agora pagando, né? A CCE pode receber esses pagamentos. Basta os agentes fazerem como já faziam, né? Mandar um chamado para a nossa central, a gente orienta pontualmente os agentes, manda a informação e o agente faz o pagamento. A CCE entende o quanto é importante a liquidez no mercado, por isso que a gente está fazendo todos os esforços para receber de quem tem condição de pagar o quanto antes possível, né? E, por fim, ao fechar todo esse pacote, a gente vai ter conseguido ter tempo de passar por todas as decisões judiciais e a gente sabe que a gente vai ter que tratar algum resíduo dessas aplicações. Então, lá ao final, na contábil de maio, depois que a gente tiver fechado esses cálculos, e a gente já vai ter passado pelo fato de todos os agentes que desistiram, pode ser que algum agente não desista, mas até lá a gente vai ter tratado todo eventual resíduo que a gente conhece, do histórico todo. Vamos lembrar que o GSF começou sendo aplicado individualmente, os agentes tinham sua liquidação feita via chamado, né? Depois a gente criou esse agente virtual, que é o ACEL, que junta todos os valores de GSF na contabilização e limpou a contábil dos agentes, a gente pode ter algum resíduo disso. Então, a gente vai fazer esse tratamento à medida em que a gente for abrindo a caixinha de todas as 429 usinas aí dentro das que aderirem, e ao final desse processo a gente faz essa limpa, esse resíduo, a gente sabe que é para ele ser muito pequeno, porque os valores já estão muito próximos, mas vai ter alguma questão para fechar. E com isso a gente já inicia, né, para os parcelamentos, a normalização definitiva do mercado, e dentro do que for à vista, a gente já liquida essa normalização. E aqui eu encerro, agradeço vocês, e mais uma vez eu puxo a recomendação de vocês analisarem esses dados. Você está inteiramente à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer via central de atendimento, e a gente já tem tido esses contatos com os agentes e está sendo bastante proveitoso. Agradeço aí o tempo de vocês e a atenção, e passo a palavra para o Marcelo. Não, Ediléo, você faça para mim. Não? Passo para você para perguntas. É verdade. Desculpa, pessoal. Imagina. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Como eu coloquei, é só clicar na mãozinha que tem ao lado do nome ou mandar aqui pelo chat. E eu vou começar com a primeira pergunta que a gente já recebeu, Ediléo. Foi do Kleberson Silva, ele é da Copel. Temos identificado algumas diferenças na data de fim das concessões consideradas no cálculo da CCE. Essas ser tratadas via chamado na CCE ou na homologação após cálculo da ANEEL? Kleberson, eu comentei sobre esse tema, né? É importante que vocês mandem para a gente via chamada, até para a gente ter o batimento das informações que vocês identificam como divergentes. Por favor, quem tiver identificado datas de fim de outorga diferentes do esperado, manda para a gente, que a gente vai juntar tudo isso e passar isso para a ANEEL, porque a ANEEL já vai fazer a conferência de todas as datas mesmo, e a gente verifica se alguma dessas pode ter ficado para trás. Pode mandar chamado comum, a gente encerra e encaminha para a ANEEL. Tá certo. Eu tenho mais um aqui, o José Moisés Machado da Silva, ele é da Norte Energia, ele quer fazer uma pergunta. Aline, você libera o microfone dele, por favor? Libero sim, só um minutinho. Moisés? Todos, parece que estão me ouvindo, né? Primeiro, eu queria elogiar o trabalho da CCE, um trabalho árduo, vocês estão fazendo há um tempão, com muitos dados, muito vai e vem de informações, de decisões. Parabéns pelo trabalho e acho que ainda não acabou, né? Ainda tem um bocado de coisa pela frente. E agradecer também esse webinar que permite a gente entender o que vocês fizeram. A minha pergunta é se a ANEEL já sinalizou para vocês, dado que eles têm a data até 1º de abril para homologar os valores e já estão pensando, então, em maio estar implantando tudo, se eles já sinalizaram a questão dos recursos que estão lá. Nós na Energia, temos recursos com relação ao cálculo da energia vertida turbinada pela transição, tem erro material, aquele valor não está certo, erro de fórmula, tem erro material, tem erro de cálculo, está bastante equivocado aquele número. Temos recurso com relação a período anterior à repactuação, aí tem um monte de empresa que está, Giral, Santo Antônio, Furnas, tem um monte de empresa. E também com relação à antecipação da garantia física, as 3 estruturantes estão reivindicando que façam parte do cálculo, né? Nós pedimos que mandasse para a CE fazer esses cálculos. Então,
teria mais uma rodada de cálculo após os recursos, se eles forem considerados. Conversando na ANEEL, eu sei que eles ainda estão numa fase um pouco inicial de análise dos recursos. Vocês têm aí o que dizer a respeito? Tem uma programação feita em conjunto com a ANEEL sobre o assunto? Obrigado. Obrigado, Moisés, pelos cumprimentos aí, pelos agradecimentos. E a gente tem conversado com a ANEEL sobre o andamento desses processos, mas a gente não tem mais informações além das que você já comentou, né? Foram recebidos esses recursos, a ANEEL está dentro do fluxo do processo normal, mas o que a ANEEL vai fazer, que já está indicado, é que ela vai continuar analisando esses dados que a gente colocou e a análise desses recursos acontece em paralelo. Mas maiores informações com relação a isso, infelizmente, a gente também não tem. Pode acontecer os próprios agentes questionarem a ANEEL, ou no momento da assinatura do termo, verificarem, né, alguma decorrência do recurso que fez, mas realmente esse assunto ele fica lá na alçada da ANEEL. A CCE não tem atuação direta. Aline, mais uma ajuda. Daniel Pina quer fazer uma pergunta. Aline, por favor, libera o microfone. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a CCE, ao Ediléo, pela participação. Aliás, esse processo que já vem sendo levantado, né, já tem algum tempo, esses acompanhamentos que são tão importantes para os agentes aí deliberarem aí sobre a decisão de repactuar ou não. Um ponto que eu gostaria de esclarecer, Ediléo, você até comentou no final, é a questão da atualização monetária. Pelo meu entendimento aqui do que você falou, as regras de atualização hoje do DJO, né, ela se refere a valores judicializados no âmbito da contabilização. E aí houve a criação do agente virtual, lá o ACEL, e ela levou os valores judicializados da contabilização para liquidação. Bem, isso aparentemente não é comum de acontecer, outras ações judiciais não têm essa característica, mas o GSF, até pela característica própria, foi feito dessa forma. A diferença no tratamento que nós entendemos aqui do GPM entre a contabilização e a liquidação é que com relação ao tratamento do GPM negativo, que você se referiu, né? Os credores eles receberão o GPM negativo truncado e zero. E com isso, os valores do DJO não seriam suficientes para atualização monetária para fins de GSF, né? Devendo ser feitos alguns ajustes. Primeiro, eu queria verificar aí contigo se esse é o entendimento correto, né? E como como os agentes poderiam aí fazer a busca por esses valores, se via atendimento ou não, e qual a regra, qual a forma aí que os agentes teriam para poder traçar aí, pelo menos projetar os valores, né? Se eles têm alguma regra, algum regulamento já publicado para que isso fique mais claro para os agentes ou não. Perfeito. Daniel, muito obrigado pela sua pergunta. O seu entendimento está perfeito. O GSF foi a única liminar, né, o único bloco de processos judiciais que transbordou da contábil para liquidação. E o próprio agente gerador pode ter sido credor ao longo do tempo, inclusive. O resto do mercado foi credor, mas o próprio agente pode ter sido credor. E até o dinheiro dele, credor, quando ficou lá sem ser recebido, né, ficou pendente de recebimento na liquidação de um mês e foi jogado para o mês seguinte, ele não sentiu o GPM negativo. Então, se eu tinha R$100 para receber, não caiu para 95, ficou em 100. Agora, se eu faço a atualização de hoje, o índice de GPM de hoje, pelo índice de GPM de janeiro 15, em 2019 teve vários períodos que o GPM foi negativo. O credor da liquidação nesse período, por exemplo, ele não teve esse valor degradado. Então, a atualização do DJO não é suficiente. A gente faz essa atualização e complementa com a diferença do GPM negativo para que a gente consiga atender, né, atingir a expectativa de crédito dos credores, inclusive para poder usar na mesma base o crédito dos próprios agentes geradores, né? Então, isso é necessário para obter informação, Daniel. O recomendado é que os agentes mandem chamado para a CCE. A gente já está se programando para divulgar em 1º de abril, né? Ali por volta de 1º de abril. Se a gente conseguir antecipar, vai ser antes. Divulgar para todo mundo que ainda não tenha recebido a informação.
Mas se alguém precisar dessa informação antes, pode mandar para a gente via chamado, inclusive para quem quiser pagar antecipadamente, ou só para conhecer o dado, pode mandar para a gente via chamado. A gente vai tratar esses chamados com a parcimônia possível, né, dentro do nosso fluxo de trabalho aqui, mas com prioridade, porque esse é o assunto bola da vez agora, dentro do mês de março, né? Já que a gente já entregou os dados de extensão de outorga, todas as nossas atenções de construção de informação se voltam para esse tema agora. É a etapa seguinte, né? Obrigado, Daniel. Perfeito, obrigado. Lembrando que só para fazer pergunta é só nos enviar via chat ou clicar na mãozinha direita. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem sim, Flávia, é o Marcelo, vou abrir aqui para ele. Tá. Agora, eu estou uma dúvida. Oi, Marcelo, a gente abriu agora, desculpa. Oi, Tá Marcelo, ouvindo? a gente abriu, a gente não ouviu o seu comecinho. Se você puder repetir novamente? Bom dia, né? Eu gostaria de saber o seguinte: nas nossas liquidações, na contabilização da nossa liquidação da Celão, nós temos, assim, algumas dúvidas com relação à inadimplência e à recontabilização, tá ok? Pelo que vocês estão falando, vocês estão divulgando o passivo que cada empresa tem. Qual é o passivo que eu tenho da Celão? Como eu obtenho isso aí? Junto à CCE. Exatamente, Marcelo. Esse passivo que a gente está divulgando, que precisa ser pago pelos geradores, ele precisa contemplar essa atualização da liquidação e pagando a diferença do IGPM negativo até zero, né? Que é o que o credor espera receber. E esse dado a CCE vai disponibilizar individualmente por agente lá em 1º de abril. Se você precisar dessa informação antes, manda um chamado para a gente, que a gente disponibiliza essa informação assim que possível para você. A gente acredita que vai vir um volume importante de chamados, e à medida que esses chamados forem chegando, a gente vai retornando aos agentes o mais rápido possível. Ok, muito obrigado. Eu seria o primeiro a fazer esse chamado hoje, viu? Aguardaremos, então. Obrigado. Obrigado. Só reforçando em relação à nossa apresentação, é provável que ela esteja disponível no nosso site até o final do dia de hoje e a gente envia um comunicado para vocês informando, tá? Mais alguma pergunta, gente? Aline, me ajuda. Tem mais alguma pergunta? Até o momento, não, Flávia. Não? Bom, não tendo mais perguntas, então, Marcelo, passo a palavra para você para o nosso encerramento. Chegou? Não. Peraí, o Daniel ainda tem sim mais uma pergunta, me desculpa. Daniel, vou abrir aqui. Só um minuto. Pergunta com relação à questão de Belo Monte, né? Essa foi uma questão que foi tratada, né, e que teve uma diferenciação lá entre o começo e o final da consulta pública número 56, né, até com a inclusão do artigo 3º, e pelo que nós depreendemos aqui da resolução, ela não se esgota aqui agora, nesse momento, ela vai para um momento posterior até o esgotamento dos efeitos, né? Eu queria perguntar, Ediléo, como vai ser tratado isso, qual o cronograma aí para a implementação de uma solução? Isso vai ser feito a posterior? Tem alguma indicativa já ou não? Primeiro, essa que era a minha pergunta. Tá certo. Desculpa o seu nome, eu não pude pegar. Daniel, da BIA. Oi, Daniel. Daniel, nós já alinhamos sobre isso com o ANEEL. Isso vai depender de regulação específica lá na frente. Mas nós já sabemos que o primeiro marco que precisa acontecer é o esgotamento dos efeitos, né? Existe lá uma expectativa de que as linhas sejam construídas até mais para frente, 2022, 2023, 2024, não se tem, eu pessoalmente não sei exatamente a data, mas em primeiro lugar é necessário que os efeitos sejam esgotados. Uma vez esgotados os efeitos, vamos supor que tenha sido em, sei lá, março de 2023, a CCE vai ter que repetir somente essa etapa do cálculo para as usinas que são elegíveis a receber esse pedaço do valor,
entre janeiro de 2021 até essa data. Porque até dezembro já vai estar pago, já vai estar acertado. Então, a posteriori, né, quando finalizarem os efeitos, a gente calcula de novo, verifica quantos dias de extensão de outorga isso vai significar, e aí a ANEEL trata isso individualmente com os agentes, estendendo mais um pouquinho. Mas isso vai ser tratado lá no final. Perfeito. Isso depende ainda de regulação, mas a perspectiva é de que seja calculada a posteriori e seja acrescida ao que já está sendo calculado agora. Exatamente. Senão isso vira um looping, né? Se a cada período a gente for calculando e estendendo, isso vira um looping. Então a intenção é que isso aconteça assim que os efeitos se finalizarem, porque já faz o cálculo todo de uma vez. Perfeito. Obrigado, Angel. De nada. Edileu, eu tenho mais uma pergunta que é do Vitor, da Timos Energia. Os valores foram levados a valor presente utilizando a taxa de desconto mais IPCA? Pois na minuta de resolução da CP estava sendo aplicado apenas o IPCA. Oi, Vitor. Sim, foi aplicado IPCA para todo o período e a taxa de desconto ela foi analisada por agente. Se um agente não teve nenhum período em que ele foi protegido, né, pela liminar de GSF, ele tem direito à taxa de desconto de todos os meses, né, até agora, e do valor presente a valor futuro, todo mundo já tinha direito. Mas do valor histórico até o valor presente, quem não teve liminar traz tem o direito da taxa de desconto até dezembro 20. Agora, se um agente teve liminar, no período em que essa liminar ficou vigente, considera-se que esse agente não teve dispêndio. E a lei, né, tanto agora a resolução, definem que você tem que pagar a taxa de desconto para o período em que houve o dispêndio. Então, tem agentes que percebem, foi aquele gráfico que eu mostrei, o último gráfico, né, que mostrava a diferença entre o efeito da taxa de desconto e o efeito do valor principal. Então, tem agentes que teve bastante períodos protegidos por liminar do GSF. Então, quanto maior esse período de proteção, menos sobrou fora do período de proteção, que é o que merece receber a taxa de desconto conforme a regulação. Edileu, eu tenho mais uma aqui do Edson Andrade, da Copel. Para os agentes credores, qual é o prazo e curva estimados para o recebimento dos créditos pendentes? Excelente pergunta, Edson. O seguinte, aquele cronograma que eu passei, né, de expectativa de recebimento, na prática ele já começou a acontecer. Porque nós já tivemos o primeiro pagamento da ES Brasil, depois o pagamento da CTG Brasil, depois o pagamento de 23 agentes, e nós já continuamos sendo procurados por agentes querendo pagar antecipado, né? Então, esse cronograma já começou. A gente não consegue prever qual vai ser exatamente o cronograma de crédito, porque ele vai depender, principalmente, da quantidade de agentes que se dispuserem a pagar à vista. Então, feitas as desistências, lá na Contab de maio, a gente espera inserir os valores de quem desistiu. Se todo mundo decidir pagar à vista, na Contab de maio a gente limpa todo esse histórico, né? Agora, se uma parcela dos agentes decidir fazer pedido de parcelamento, vai depender da quantidade de parcelas que forem aprovadas, e o CAD vai analisar isso lá na frente, como eu comentei, né? E aí esse vai ter um valor importante à vista e um valor a ser recebido no mês a mês. E também pode haver uma parcela de agentes que não desistam das suas decisões, a decisão fique pendente. Se ela ficar valendo, né, ficar vigente, desculpa, aí esse valor continua em aberto até que esse assunto se resolva. Tem mais uma aqui, Edileu. Diogo Ferrini, da Votorantim Energia. Houve diferenças entre as premissas dos cálculos prévios divulgados em 2020 para os cálculos divulgados nesta semana? Como, por exemplo, IPCA, entre outros. As fórmulas utilizadas são baseadas no presente caderno de regras da CCE ou houve alguma alteração? Legal, Diogo. Houve algumas alterações que foram aprovadas na própria Consulta Pública 56. Quando a gente divulgou previamente, né, aqueles 102 meses ao longo de 2020, a gente estava usando o caderno de regras de comercialização que abriu a consulta pública. Depois, a gente fez uma alteração, a ANEEL acatou uma série de contribuições dos agentes, fechou o caderno de regras
E esse cálculo está sendo usado pelo caderno de regras que a resolução aprovou no final. Ele é o definitivo. Basicamente, as diferenças foram: a ANEEL reconheceu o atraso de linha de Belo Monte, né? Para as usinas cotistas, na preliminar, a parte livre dessas usinas, tem usinas que são 70% cotistas e 30% livre. O caderno de regra inicial não reconhecia o direito desses 30% livre. O caderno de regras final reconheceu. Então, essas usinas também tiveram seus efeitos. E agora, com a lei, né, que acabou de chegar, o período anterior ao início do período de cotas, para as usinas cotistas, para um bloco específico de usinas cotistas, também vai passar a ser considerado. Mas isso só afeta essas usinas. Porque o pacote inicial de informações está calculado. A quantidade de deslocamento hidráulico é aquela. O que está em discussão agora é se aquele agente tem direito a receber aquilo ou não. Tá? Mas o fechamento da consulta pública, né, no voto, em toda aquela construção da decisão da ANEEL que fecha a consulta pública, a nota técnica está bem completa, explicando. Também entrou a questão das liminares, né, do WOC, do CAE, que não estava na preliminar e agora está na final. Então, na nota técnica de fechamento da ANEEL, da resolução, que aprovou a versão final das regras, tem tudo explicadinho. Tem uma aqui do Lucas da EMAI, ele quer saber onde que ele consegue os resultados dos cálculos da CCE que foram entregues à ANEEL em 2/3/2021. Lucas, a CCE divulgou no nosso site, a ANEEL também divulgou no site deles, mas se você quiser o comunicado, eu pedi para a equipe, por gentileza, resgatar o número do comunicado e a gente já comenta com você, mas indo no site da CCE, lá no cantinho direito em comunicados, você vai ver, o comunicado foi lançado na terça-feira, o pessoal já vai pegar o número e a gente passa para vocês. A gente coloca o link aqui no chat, Ediléo. Tá certo. E é um arquivo zip que é bem grande, então ele tem quase 1 GB de planilhas, e ele segue aquela estrutura que eu apresentei de cálculo, né, com cada um dos efeitos encadeados naquela ordem. Tem mais uma aqui, o Felipe Maciel, da EDP. Em relação aos agentes com liminares de preferência no recebimento, será necessário apresentar termo de desistência? Oi, Felipe, tudo bem? Bom, o que está em discussão em primeiro lugar aqui são as liminares de grupo 1, mas essa questão jurídica está em discussão com a própria ANEEL, né? A ANEEL que vai entender qual é o escopo das ações que precisam ser consideradas como válidas, mas em primeiro lugar o que eu posso te dar certeza é que as liminares de grupo 1, que são aquelas de proteção contra o próprio GSF, precisam ser tiradas para que se assine o termo. As liminares de grupo 3, que são de preferência de recebimento, elas são uma consequência das liminares de grupo 1. Ou seja, se a gente esvaziar todo o escopo de grupo 1, né, não tiver mais ninguém protegido com GSF, no mês seguinte, a preferência ela deixa de existir, porque é uma preferência perante os valores de GSF. Então, esse processo, essa questão judicial toda está em discussão pela ANEEL. Mais alguém com alguma pergunta? Ou mandar no chat para a gente, ou só clicar na mãozinha que a gente abre o microfone. Aline, mais alguma aí chegou para você? Não? Não, até o momento não. Não, até o momento não. O Thiago está colocando aqui, para quem precisar, o link. Isso, o link do comunicado já está ali no chat para quem quiser acessar. Bom, obrigada, Ediléo, pela sua apresentação, e não tendo mais perguntas, eu passo agora para você, Marcelo, para o nosso encerramento, por favor. Eu que agradeço, Flávio, agradeço a todos aí pela atenção. Pessoal, bom dia. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso webinar dessa quinta. Esperamos que tenha sido frutífero para vocês, que tenhamos conseguido sanar as principais dúvidas, principais questionamentos que vocês tenham acerca do processo, dos valores. E, como sempre, eu espero que vocês entendam que estamos totalmente abertos para esclarecimentos adicionais. Caso vocês tenham alguma dúvida nas próximas semanas, faremos o possível para saná-las, tá? E o nosso principal objetivo aqui foi, que inclui não só o webinar, né, mas a divulgação antecipada dos valores, né, antes da homologação. O objetivo de tudo isso é apoiar vocês na execução das análises de vocês, na tomada de decisão que vocês vão ter pela frente. E entendemos que
prover e antecipar essas informações, esclarecimentos, e apoiá-los nessa tomada de decisão é muito valioso para vocês, e, portanto, é o nosso objetivo. Tá? É claro ainda que a gente tem que lembrar que a gente ainda tem muitos passos pela frente, né? Então, se tudo der certo, nos próximos meses teremos a situação liquidada, mas ainda temos aí a homologação, parcelamentos, caso alguém precise parcelar, a gente tem que analisar, vamos discutir esses parcelamentos com vocês, tem o processo da assinatura, da existência das ações judiciais, bom, enfim, tem vários passos ainda pela frente, mas eu tenho certeza que no final desse processo todo, eu acho que seremos todos bem-sucedidos, eu acho que é um belo passo para o setor de energia elétrica e para o nosso mercado de energia, tá? Nesse meio tempo, pessoal, eu peço que vocês considerem que podem contar com a CCE, tá? Contem com a CCE está aqui para apoiá-los, tá? E não fiquem tímidos, tá? A gente está aqui para apoiá-los. Por fim, eu gostaria de recapitular a trajetória, né, de todo esse processo, né? Eu lembro que essas discussões sobre a questão do GSF, da geração hidrelétrica, começou lá em 2013 e culminou em 2015 com essa enxurrada de ações judiciais, né? De lá para cá, algumas ações caíram, outras voltaram, tem todo um histórico, né? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? E agora, no ano passado, a gente teve essa possibilidade da gente fazer esse grande acordo, né? Eu considero que é um grande acordo que foi proposto via lei, e ele liquida uma questão de anos, né? É, de fato, uma questão de anos. Eu acho que esse passo que a gente está dando agora é um passo que vai ficar na história, vai ficar na memória do nosso mercado de energia. Tá? Eu acho que é um momento grandioso, tá? É uma jornada. E nessa jornada, eu tenho que falar para vocês, a CCE se dedicou muito, tá? Os últimos meses foram bastante intensos. Imagina que a gente teve que fazer todos os cálculos, rever todas as contabilizações passadas, e o dia a dia continuou o mesmo, né? As contabilizações, liquidações, os aportes de garantias, nada disso mudou, né? Na verdade, até se intensificou por conta dos preços horários. O pessoal se dedicou bastante, o que eu vi acontecer foi muita dedicação. Foram finais de semana e noites dedicados para a gente chegar nesse ponto que culminou na disponibilização dos valores ainda não homologados, né, mas essa divulgação provisória que foi feita na terça-feira. Tá? Um trabalho bastante intenso, eu tenho bastante orgulho desse trabalho. Tá? Esperamos algum ajustezinho, esperamos que vocês encontrem algum detalhezinho que a gente tem que rever. Isso é esperado, tá? Gostaríamos de incentivá-los a fazer essas análises, tá? Bom, foi uma jornada, né? No fim dessa jornada, eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai ter uma reversão para a normalidade do nosso setor, né? Talvez nem todo mundo aceite essa proposta, né, esse acordo, mas esperamos que uma bela parte aceite e a gente possa voltar para a normalidade do nosso mercado. Então, pessoal, só para finalizar, mais uma vez, contem conosco, tá? E um ótimo dia a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ediléo. Obrigada pela participação de todos vocês e tenham um bom dia.